Boa noite, irmãos cristãos, na fé e no amor de Deus e de Cristo. Bem-vindos novamente a mais um vídeo no canal Hugo Cauri. Eu hoje queria fazer aqui também uma leitura, como faço sempre, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Hoje sobre um tema que é tão comum nos dias que correm. Aliás, a Bíblia Sagrada foi escrita há muitos anos atrás, e já acontecia estas situações entre as pessoas, entre as diversas sociedades. Mas hoje em dia, face às novas tecnologias, nós vamos aqui ler uma passagem bíblica, mas vamos perceber que de facto hoje, mais do que nunca, isto é recorrente. Quer nas nossas atividades profissionais, quer em conversas de corredor, portanto, entre qualquer tipo de pessoa que se cruze na nossa vida, quer também em debates televisivos, em documentários, em entrevistas, em rádios. Portanto, nos mídias acontece muito isso também, e o que nos dá algum receio de que aquelas mentes mais fracas, mais permeáveis, que possam ser facilmente induzidas em erro e convencidas de uma ideologia que é errada, possam cair com grande facilidade. E nós, como cristãos, temos que zelar para a nossa saúde mental e física, obviamente. Temos que ter esse cuidado, porque também nós, se não estivermos vigilantes, se não formos vigilantes, também podemos cair nesta situação que eu vou falar agora. Eu gostava que os irmãos, irmãs, os telespectadores pudessem abrir as vossas Bíblias, se tiverem a oportunidade. Eu vou usar aqui novamente a Free Mind. É uma tradução que gosto muito, já tinha confidenciado convosco, e gostava que pudessem abrir as vossas Bíblias, se tiverem a oportunidade, no livro do profeta Isaías. Portanto, estamos quase aqui a meio da Bíblia, portanto é quase a meio da Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, e vamos ler aqui dois versículos, o 20 e o 21. E nós vamos ler estes dois versículos, e à medida que nós vamos lendo, vamos fazer aqui um pequeno treino, que é, à medida que vamos lendo o texto, vamos estar a pensar na sociedade em que vivemos hoje. Nos tempos de hoje, não é necessário recuarmos ao tempo bíblico, que está escrito na Palavra de Deus, de fonte inspirada por Deus, através do Espírito Santo, mas vamos agora colocar, portanto, à medida que vamos lendo, a nossa vida, a vida atual. Portanto, sabemos que já estamos no fim, e o livro do Apocalipse dá-nos os sinais. O Senhor Jesus Cristo ensinou o que é que há de vir, mas vamos de facto ver como é que o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu algo que hoje está altamente visível nas sociedades. E eu falo aqui também nas classes etárias. Portanto, nós estamos a falar aqui de jovens, muito jovens, mas depois pela adolescência, fase adulta, mais maturidade, a velhice, ou a pré-velhice, e depois a velhice. Portanto, estes dois versículos abrangem todas as classes, as faixas etárias, e de todas as classes sociais, ou seja, é o ser humano. E reparem bem como é que certas pessoas responsáveis pelas grandes elites mundiais acabam por prejudicar-nos, influenciar-nos, porque querem vender algo para as nossas mentes que é precisamente o contrário daquilo que a Palavra de Deus ensina para a nossa saúde mental. E vamos então ler Isaías, capítulo 5, versículo 20 e 21. Vamos ler com calma. E a Palavra de Deus diz assim: Ai dos que usam o mal como sinónimo de bem
e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e doce o amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Reparem bem como os versículos 20 e 21 exemplificam muito bem os dias que correm hoje. Os dias que nós vivemos hoje. De facto, a palavra de Deus é o nosso guia para vivermos em saúde física e mental. Mas o que eu queria hoje enfim, a palavra de Deus alertou-me a mim e, portanto, daí eu partilhar convosco que, de facto, hoje em dia, tudo o que é errado é que é visto quase como certo. Porquê que é errado? Porque os valores cristãos não defendem e Deus não se agrada destas ações, destas atitudes das pessoas. As pessoas querem fazer tudo o que é de agrado aos seus olhos, querem que lhes falem coisas aos ouvidos, mas que lhe façam cócegas. Às vezes as verdades bloqueiam um bocadinho aqui a racionalidade do ser humano e também sentem-te inteligentes na sua própria opinião. E quando estou a falar inteligentes, na sua própria opinião, coisas que agradam aos olhos dessas pessoas, que soam bem aos ouvidos, que são música para os ouvidos destas pessoas, e que eles tornam as coisas más como coisas boas, e o amargo, o doce, é tudo o que é errado, ou seja, novos ideais, novas decisões, destas mentalidades novas. Eu falo de imensas situações, portanto, não vamos estar aqui a criticar nada, até porque o canal é precisamente para falarmos da palavra de Deus e para ensinar e dar estes alertas para que nós nos agarremos cada vez mais a Deus e não façamos o contrário. Porque Deus está de braços abertos para nós. Cristo está de braços abertos para nós. Deu a vida para nos salvar. Nós é que nos afastamos de Deus e não podemos fazer isso. Todos os dias temos que nos aproximar cada vez mais, entregar as nossas vidas a Cristo e estarmos em união com Deus. E estes novos ideais, estas ideologias, estas pequenas minorias que vêm defender certos valores, que valores não são nada, porque não são de facto o verdadeiro ensino, acabam por influenciar então estas pessoas. Eu falo de estas mentalidades no que diz respeito à relação do ser humano com o próprio ser humano, e antes disso é com o eu. Portanto, existe um egocentrismo, um culto do eu, portanto, eu primeiro, depois segundo eu, depois terceiro eu, depois quarto eu e assim sucessivamente, e portanto o próximo fica muito lá atrás. Por isso é que as pessoas estão mais altivas, a altivez vê-se muito, existe pouca humildade, a educação, o relacionamento, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o obrigado, o reconhecer, mas uma palavra de apreço, está-se a perder cada vez mais. As pessoas estão mais exigentes e é quase uma obrigação as pessoas terem que servir o outro, por exemplo, no trabalho, no atendimento ao público, é quase uma obrigação e uma exigência tremenda. E nós sabemos que a pessoa que está do outro lado do balcão, que nos está a servir, que está a prestar um serviço a nós, também pode ter uma vida bem pior do que a nossa. E, portanto, devemos ter alguma empatia, e esta empatia, e quando eu digo alguma empatia, é esta empatia natural do ser humano. Mas devemos enriquecer esta empatia com o quê? Com a empatia que Jesus nos ensinou, que é o verdadeiro amor cristão. É estarmos no lugar do próximo, daquele que está à nossa frente, e fazermos aquilo que gostaria que nos fizessem a nós. É importante isto. E, portanto, nós sabemos que as pessoas acabam por tornarem-se muito
hipócritas porque usam as redes sociais para manifestar ou mostrar ou partilhar mensagens de algumas pessoas que se tornaram, segundo essas pessoas, muito sábias. Eu até confesso que há realmente frases de algumas personalidades internacionais que têm sentido, que são saudáveis e que ajudam, mas que não são a direção correta, que é a palavra de Deus, que é o amor ao próximo, que é a nossa fé em Deus e em Cristo. E, portanto, eu até acredito que essas mensagens possam ajudar a pessoa a ser um pouco melhor, se calhar a ter um pouco de mais calma, refletir um pouco. Mas essas mensagens não são como as mensagens da palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não só ajuda nós a sermos melhores pessoas, mas também salva vidas, dão-nos vida. E esses homens e mulheres que foram grandes personalidades na altura em que estiveram vivos e partilharam imensas frases para que o ser humano se tornasse um pouco melhor, acabam apenas por estar numa limitação de que eles, como pessoas falíveis também imperfeitas, possam eventualmente ajudar, e é um conselho, e é uma frase que faz sentido, mas que de facto não passam apenas de algum conselho de amigo, de pessoas que tentam ver também o outro lado, mas não salvam vidas. Quem salva é Cristo Jesus. E por isso, no livro de Mateus, temos que ter muita atenção, lermos várias vezes, estudarmos várias vezes o Sermão do Monte. Lá temos um grande ensinamento, uma grande lição do Filho de Deus, do nosso Rei, do nosso Mestre e Salvador, de como devemos viver. Dessa forma salutar. E aí conseguimos então ver o que estávamos a falar no início, que é, não podemos ver e aceitar o mal como bem. Não, o mal é mal, o errado é errado. O errado é sempre errado e o bem é sempre bem, independentemente das pessoas ou algumas minorias, alguns grupos defenderem outro tipo de conceitos que não os cristãos, portanto os valores deles não são os valores cristãos e, portanto, nós não podemos ficar nesta confusão de ideologias. O único caminho é Cristo. A única verdade é Cristo. A única vida é Cristo. E são os valores cristãos a única salvação e a única forma de vivermos bem para conosco e para com o nosso próximo. De facto, assim seguiremos num caminho que não é tão largo e que conduz à destruição, mas vamos para um caminho estreito, muitas vezes tortuoso e injusto, é verdade, porque as pessoas não concordam connosco e fazem-nos mal, mas sabemos que conduz à vida eterna. E aí teremos, de facto, a grande recompensa, que é o reino de Deus e a sua justiça. Estaremos lá, se Deus quiser, se prevalecermos até ao fim e podemos eventualmente estar com todas as pessoas que também tiveram a coragem, a força e a fé para prevalecer até ao fim. Vamos ter a vida eterna para partilhar com todos nós, para falarmos com Cristo Jesus, para falarmos com Deus, para conhecermos outras realidades e podermos então desfrutar de um conhecimento que até ao fim das nossas vidas ou até à vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra para nos salvar, portanto no dia do Armagedão, no grande dia de Jeová, no grande dia de Deus, portanto até lá teremos realmente muito conhecimento, mas é um conhecimento limitado. Mas no reino de Deus, no novo mundo, no paraíso, teremos um conhecimento enorme e teremos a vida eterna para partilhar com todos os irmãos e irmãs do passado, desde o início da criação do mundo, de toda a humanidade, até ao final dos tempos, e vamos realmente desfrutar daquilo que Deus tinha como propósito no início,
que manteve sempre esse propósito e que ainda tem hoje o propósito para as nossas vidas. Irmãos, irmãs, já vamos aqui em 15 minutos de vídeo, não quero estender mais, mas não façam essa confusão. Não misturem, e eu também, essa mensagem é para mim, não devemos misturar o mal com o bem, confundir as coisas más com coisas boas. Não, as coisas más são sempre más e as coisas boas são sempre boas. Não são estas mentes e estes defensores e donos destas elites e destas instituições muito grandes, como os mídias, por exemplo, que nos vão deturpar a mente para que não sigamos o caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Por isso, despeço-me aqui com um grande abraço, um forte abraço cristão a todos. Até breve e até ao próximo vídeo. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. Mantenham-se firmes na fé. Eu também quero me manter firmes na fé e por isso é que a intenção destes vídeos é precisamente para falarmos sobre a palavra do nosso Deus e do nosso Rei, o Senhor Jeová e o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa descer sobre as nossas cabeças e os nossos corações, a fim de plantar nas nossas mentes e corações o fruto do Espírito, a bondade, o amor, o autodomínio, que caia sobre todos nós, a fim de vivermos em espírito e em verdade, e não mais em carne. Irmãos, irmãs, telespectadores, obrigado pela atenção e o carinho que tiveram. Podem subscrever o canal, é gratuito. Partilhem, comentem, se tiverem essa oportunidade e essa vontade. Mas uma coisa que não devem desistir é de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos em união com o Pai. Eu também vou fazer os esforços máximos para que tal aconteça. Vamos nos manter unidos em Cristo Jesus. Um forte abraço cristão e até breve. Muito obrigado.